Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 25 de outubro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, Santo Antônio de Santana Galvão. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, no cemitério de Trasão, junto à Via Salária Nova, os santos Crisanto e Daria, mártires, louvados pelo Papa São Dámaso. Morte no ano 253. Em Soissons, na Gália Bélgica, atualmente na França, os santos Crispim e Crispiniano, mártires. Morte no século III. Em Florença, na Etrúria, atualmente na Toscana, região da Itália, São Miniato, mártir. Morte no século III. Em Périgueux, na Aquitânia, na odierna França, São Frontão, que é considerado o primeiro anunciador do Evangelho nesta cidade. Morte no século III. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, os santos Martírio, subdiácono, e Marciano, cantor, que foram assassinados pelos arianos no tempo do imperador Constâncio. Morte no ano 351. Em Brécia, na Venécia, atualmente na Lombardia, região da Itália, São Gaudêncio, bispo, que, ordenado por Santo Ambrósio, se distinguiu entre os prelados da sua época pela doutrina e virtude, ensinou o seu povo com a palavra e os escritos e construiu uma basílica que denominou um Concílio dos Santos. Morte no ano 410. No território de Javols, na Gália, atualmente na França, Santo Hilário, bispo de Mende. Morte no século VI. Perto de Segóvia, na Espanha, São Fruto, que levou vida eremítica entre ásperos rochedos. Morte no ano 715. Em Pécs, na Hungria, Santo Amaro, bispo, que, tendo sido mestre de retórica durante quase toda a sua vida, se fez monge e depois foi abade do mosteiro de São Martinho. Morte no ano 1070. Em Vic, na Catalunha, região da Espanha, São Bernardo Calbó, bispo, que, deixando o ofício de juiz, foi monge cisterciense e abade do seu mosteiro, depois, nomeado bispo de Vic, promoveu intensamente a verdadeira doutrina.
Morte no ano 1243. Em Borgo San Antônio, no Piemonte, região da Itália, o passamento do beato Tadeu Machar, bispo de Cork e Cloyne, na Irlanda, que teve de sair da sua pátria, vítima da hostilidade dos poderosos, e, durante a viagem para Roma, descansou no Senhor. Morte no ano 1492. Em Nules, povoação próxima de Tortosa, na Espanha, o beato Recaredo Centelles Abade, presbítero da Irmandade dos Sacerdotes Operários Diocesanos e mártir, que, durante a perseguição contra a Igreja, foi assassinado às portas do cemitério em ódio ao sacerdócio. Morte no ano 1936. Em Alcira, na região de Valência, também na Espanha, as beatas Maria Teresa Ferragut Roig e suas filhas Maria de Jesus, Maria Vincenta Maziá Ferragut, Maria Verônica, Maria Joaquina Maziá Ferragut, Maria Felicidade Maziá Ferragut, Virgens da Ordem das Clarissas Capuchinhas, e Josefa da Purificação, Josefa Raimunda Maziá Ferragut, Virgem da Ordem das Agostinhas Descalças, todas elas mártires, que, durante a mesma perseguição, mereceram a coroa gloriosa pelo seu inquebrantável testemunho de Cristo. Morte no ano 1936. História de Frei Galvão. Frei Galvão, o padroeiro dos engenheiros, arquitetos e construtores, nasceu no dia 10 de maio de 1739 na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje, Estado de São Paulo. Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão-mor, prefeito, da vila, comerciante, pertencia à Ordem Terceira Franciscana e era famoso por sua generosidade. A mãe de Antônio Galvão era Isabel Leite de Barros, mulher generosa, filha de fazendeiros e descendente da família do bandeirante Fernão Dias. Frei Galvão, uma infância de estudos. Galvão viveu até os 13 anos na casa de sua família em Guaratinguetá, SP. Quando atingiu esta idade foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. No mesmo seminário já estava o irmão de Frei Galvão, José, de 19 anos. Galvão estudou no seminário de 1752 a 1756, onde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. A perda da mãe. Em 1755, recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe. Este fato fez com ele assumisse Santa Ana, Santana, de quem era devoto, como mãe espiritual. Tanto que seu futuro nome de religioso será Frei Antônio de Santana Galvão. Ele queria ser jesuíta, mas as perseguições contra os jesuítas instaurada pelo Marquês de Pombal, obrigaram-no a seguir o conselho do pai e se tornar franciscano, no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Ordenação e transferência. Em 11 de julho de 1762, Frei Galvão foi ordenado sacerdote transferido para o convento de São Francisco na cidade de São Paulo. Lá, ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Em 1768, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. Era um cargo importante na época. Frei Galvão se destacou nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de o novo esplendor do convento. Capacidade artística e intelectual. Em 1770, foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso porque ele compunha peças poéticas em latim, odes, ritmos e epigramas. Suas composições foram sempre bem metrificadas e cheias de profundo sentimento religioso e patriótico. Um pedido que mudou a vida de Frei Galvão. Entre 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento que abrigava devotas de Santa Teresa de Ávila, em São Paulo. Lá, ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que dizia receber um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento. Galvão estudou essas mensagens,
consultou outros teólogos que as reconheceram como verdadeiras e sobrenaturais. A grande obra da vida de Frei Galvão. Num tempo em que construções de conventos de ordens religiosas e até de igrejas estavam proibidas em todo o império pelo Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências e fundou o novo recolhimento, chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação foi em 2 de fevereiro de 1774. A identidade espiritual da nova fundação era baseada na Ordem da Imaculada Conceição. Frei Galvão escreveu os estatutos, as regras e deu todo o amparo necessário para que o pequeno recolhimento se tornasse, de fato, uma congregação religiosa. Um casebre dá origem ao bairro da Luz. Irmã Helena e mais 2 jovens vocacionadas foram morar no recolhimento. O recolhimento, porém, nada mais era do que um casebre afastado da cidade, no meio do mato. Este local é, hoje, o mesmo onde hoje está o Mosteiro da Luz, construído por Frei Galvão. Ali, por causa da construção, iniciou-se o bairro da Luz na cidade de São Paulo. Reviravolta na história. Aos poucos, outras jovens vocacionadas foram entrando no recolhimento, confirmando a profecia de Irmã Helena. Quando o recolhimento tinha pouco mais de um ano, um fato surpreendente mudaria todo o rumo da história. Irmã Helena faleceu repentinamente em 23 de fevereiro de 1775. Por isso, Frei Galvão se viu obrigado a se tornar o novo diretor do Instituto, e novo líder espiritual das irmãs. Nisso, um grande número de moças vocacionadas começaram a vir para o recolhimento. Frei Galvão, padroeiro dos construtores, engenheiros e arquitetos. Aos poucos, não havia mais lugar para acomodá-las com dignidade no casebre. Por isso, Frei Galvão, usando das habilidades que aprenderá com os jesuítas, projetou e começou a construir o Mosteiro da Luz. No começo, ele e as irmãs trabalhavam na obra. Depois, os pais das irmãs do recolhimento começaram a enviar escravos e dinheiro para ajudarem na construção. O povo, vendo a grandeza da obra, começou a ajudar com mantimentos, alimentos para todos e materiais de construção. Perseguição. Um governador novo, porém, chegou a São Paulo e quis pôr a ordem do Marquês de Pombal em prática mandando fechar o recolhimento. Frei Galvão obedeceu, mas as irmãs se recusaram a sair do recolhimento. O governador, então, começou a agir com violência enviando tropas e ameaçando destruir tudo. Mas o povo se revoltou e o governador teve que ceder. Assim, Frei Galvão voltou a liderar a construção e o recolhimento. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção demorou 28 anos, e como foi dito, deu origem ao bairro da Luz em São Paulo. Prisioneiro da cidade de São Paulo. Mais tarde, o capitão-mor de São Paulo sentenciou um soldado à morte pelo fato de este ter ofendido levemente a seu filho. Frei Galvão, não aceitando a punição, defendeu o soldado e por consequência foi preso. Mas o povo, as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior provincial, escrevendo-lhe que nenhum dos habitantes desta cidade será capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Depois, em 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre de noviços em Macacu e em 1798 assume o cargo de guardião do convento de São Francisco. Pílulas de Frei Galvão e sua origem. Certa ocasião Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada sua missão, tinha que regressar por causa de compromissos no convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo deles que estava padecendo com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase para morrer de dor. Impossibilitado de ir até lá, Frei Galvão teve uma inspiração, escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora: depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta, e Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. Tempos depois,
O Frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria risco de morte. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que as tomou e conseguiu dar à luz um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira, que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois, ele as abençoava e as irmãs distribuíam para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas através das pílulas de Frei Galvão. Outras fundações de Frei Galvão. Em 1811, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara em Sorocaba. 11 meses depois, voltou para o convento de São Francisco, em São Paulo. Nos últimos anos de sua vida, já sentindo dificuldade de caminhar do convento franciscano onde morava até o Mosteiro da Luz para orientar as irmãs e atender o povo, Frei Galvão conseguiu permissão do bispo Mateus de Abreu Pereira e de seu tutor para ficar no mosteiro que ajudara a criar e que era sua vida. Ali, Frei Galvão atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas e ensinava as irmãs. Milagres de Frei Galvão em vida. Frei Galvão era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos como o dom da cura, dom de ciência, bilocação, levitação foram famosos durante sua vida, sempre em vista do bem de doentes, moribundos e necessitados. Frei Galvão e as caridades. Embora ele sempre escondesse seus atos de caridade, quase todos eram anunciados pelas pessoas que eram beneficiadas por ele. Com muitas esmolas que ele recebia de pessoas ricas, ele pagava dívidas de pessoas presas nas mãos de agiotas e se mantinha oculto. Só depois de muito tempo os beneficiados ficavam sabendo que Frei Galvão é quem tinha ajudado. Frei Galvão vai ao céu. Frei Galvão veio a falecer no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil, faleceu na graça de Deus, com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer graças recebidas pela sua intercessão. Reconhecimento. O Mosteiro da Luz foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. No local também está localizado o Museu de Arte Sacra de São Paulo, que guarda um dos mais representativos acervos do patrimônio sacro brasileiro, originalmente reunido por Dom Duarte Leopoldo e Silva, primeiro arcebispo de São Paulo. Primeiro santo brasileiro. Em 25 de outubro de 1998, Galvão se tornou o primeiro religioso nascido no Brasil a ser beatificado pelo Vaticano. Em 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI celebrou a missa de canonização de Frei Galvão em São Paulo, acompanhado por uma multidão de mais de 1 milhão de fiéis. Milagres de Frei Galvão. Para ser canonizado, a Igreja exige a comprovação de 2 milagres, fatos inexplicáveis pela ciência, acontecidos pela intercessão do santo. Assim, as curas de Sandra Grossi de Almeida e Daniela Cristina da Silva, acontecidas pela intercessão de Frei Galvão, são verdadeiros milagres inexplicáveis cientificamente. Sandra Grossi possuía uma malformação uterina que impossibilita a qualquer mulher de manter um feto por mais de 4 meses. Pois, em 1999, após tomar as pílulas e pedir a Frei Galvão, ela prosseguiu com a gravidez e deu à luz ao menino Enzo. Daniela Cristina da Silva, então com 4 anos de idade, sofria de uma hepatite considerada incurável pelos médicos. Após tomar as pílulas e rezar fervorosamente, ficou curada inexplicavelmente. Como adquirir as pílulas de Frei Galvão? As pílulas podem ser adquiridas no Museu Frei Galvão em Guaratinguetá e no Mosteiro da Luz em São Paulo, cujo endereço é EAV Tiradentes, 676, bairro Luz. CEP 0102-000, AN São Paulo, AN SP. Oração a Frei Galvão. Santíssima Trindade,
Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro, louvo e vos dou graças pelos benefícios que me fizestes. Peço-vos, por tudo que fez e sofreu o Santo Antônio de Santana Galvão, que aumenteis em mim a fé, a esperança e a caridade, e vos digneis conceder-me a graça que ardentemente almejo. Amém. Oração para todos os dias da novena de Frei Galvão. A novena inicia-se sempre com o sinal da cruz e logo em seguida faz-se a intenção, o pedido ou o agradecimento. Faz-se depois a invocação, São Frei Galvão, rogai por nós. No final de cada dia da novena, faz-se a oração a Frei Galvão, como segue. São Frei Galvão, Deus fez em ti maravilhas e através de ti anunciou o evangelho do amor, do acolhimento e da misericórdia para com os mais fracos e sofredores. Com o coração agradecido por tão grande dom à nação brasileira, nós te pedimos, intercede por nós junto a Deus para que possamos vivenciar na comunidade eclesial, os valores evangélicos que de modo tão heróico viveste. Dá-nos a coragem e perseverança na fé e abertura ao Espírito Santo Deus, para que possamos ser sal da terra e luz do mundo. Amém. Pai nosso, Ave Maria e glória ao Pai. O sino som chamando teu povo amado para um louvor de amor, procissão de esperança. Ao bandeirante da fé, santo iluminado, filho querido, luz da terra das garças brancas. Vem cada olhar, um clamor, um pedido de graça, ou uma prece apenas para agradecer. A multidão canta alto teu nome na praça, pois não há força maior para aquele que crê. Frei Galvão, intercede por nós, bom irmão. Cantamos por ti, Frei Galvão. Teu dom foi viver em verdade. Frei Galvão, mensageiro da luz, um cristão que o exemplo traduz. Frei Galvão, beato da fé e bondade. Em meio a essa gente está o pagador de promessas, aquela mãe com um filho saudável no ventre. É um verdadeiro milagre em forma de prece que esse homem santo inspira em toda essa gente. Santo amigo, intercede por nós junto ao Pai. Nós acreditamos na força de tua oração, pois somos fiéis na verdade que teu nome atrai. Luz no caminho que guia nossos corações. Frei Galvão, intercede por nós, bom irmão. Cantamos por ti, Frei Galvão. Teu dom foi viver em verdade. Frei Galvão, mensageiro da luz, um cristão que o exemplo traduz. Frei Galvão, beato da fé e bondade. Frei Galvão, intercede por nós, bom
está